A inteligência artificial já sabe toda a informação que a humanidade gerou ao longo da sua história. Isso é um fato. Mas nós vamos descobrir no vídeo de hoje o que isso quer dizer. Será que as máquinas vão dominar? Será que a gente vai ser substituído por elas? Ou será que elas, na verdade, vão ser grandes amigas e vão ajudar a realizar os nossos sonhos? Vamos conferir no vídeo de hoje aqui do Massa Demais. Fala galera, aqui é o Guilherme Massa e esse aqui é o Massa Demais, o seu canal para acompanhar as novidades de inovação, de tecnologia, do mundo das startups e de tendências. Eu vou sempre trazer aqui assuntos que estão percorrendo o nosso dia a dia, estão falando de futuro, mas também do nosso presente, da implicação dessas novas mudanças no nosso cotidiano. E hoje o assunto está muito em alta, que é falar da tal da inteligência artificial, mas mais especificamente uma notícia que surgiu de que a inteligência artificial agora sabe toda a informação que está aí disponível na internet, que o ser humano já produziu. Será que isso é verdade? E o que isso tem a ver conosco no dia a dia? Calma lá que eu vou te explicar no detalhe, vem comigo. Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente teve uma notícia mais ou menos um mês atrás de que esse senhor aqui, o Elon Musk, conhecido por ser fundador da Tesla, da SpaceX, é o dono do Twitter, do X, e também de outras empresas, inclusive de inteligência artificial, ele disse que os modelos atuais de inteligência artificial, eles já esgotaram toda a fonte de informação que eles tinham disponíveis e que era a informação aí da internet e o que a humanidade desenvolveu até então. Aí você pode pensar, mas se acabaram os dados, o que isso quer dizer? Será que a IA já sabe tudo mesmo? Qualquer coisa que eu perguntar, a IA vai me responder e vai responder com precisão? Calma lá que eu vou te explicar aos pouquinhos o que isso de fato significa. Mas é importante a gente parar, antes de responder de fato essa pergunta, entender melhor como esses modelos são treinados. O primeiro ponto é entender de fato o que são modelos de inteligência artificial. Quando a gente fala da inteligência artificial como a gente tem usado aí nos prompts, né, nos chats da vida, a gente está falando das LLMs, ou seja, modelos de linguagem de grande escala, de grande volume, e eles precisam de um grande volume de informação para processar e traduzir na nossa própria linguagem uma informação que a gente esteja buscando ou precisando. Só que o ponto aqui é o seguinte, vamos lá que pode parecer simples explicado, mas vamos traduzir aqui no nosso canal. Eu perguntei para o DeepSeek o que é que você entende quando eu falo que algo é massa? Cara, pode parecer uma pergunta aqui para o português, aqui todo mundo entenderia. Mas como que você traduz isso para o computador, para as máquinas? E olha só o que ela me respondeu. Quando você diz que algo é massa, eu entendo que está usando uma linguagem informal, coloquial, do português brasileiro, para dizer que algo é legal, é incrível, é interessante. E daí fala que a gíria é bastante comum no Brasil. Claro, vocês já entenderam a pegada aqui do Massa Demais, uma brincadeira com o meu sobrenome, e também com essa expressão de algo positivo. Então, esse filme é massa, é um filme bom. Que ideia massa, é uma ideia incrível. E daí ele ainda deixa a sugestão de que se eu estiver falando da expressão massa, num outro sentido, que eu posso dar essa pista, e daí ele vai mudar a resposta dele. Então, para pensar que esses modelos, no fundo, eles precisam de um volume muito grande de informações, processaram todas elas, para dizer que quando eu fiz a pergunta se algo é massa, ele disse, não é massa de pizza, não é massa de farinha, não é massa de física, né, de uma força, de impacto, enfim, de movimento, e de massa dos corpos, né, e também não é massa de concreto. Ele já sabia que era uma expressão. Como saber que é uma expressão é aí que está o segredo, e daí como dar uma resposta melhor para nós. Aí que entram o formato dos treinamentos das LLMs, que é basicamente em 4 pilares. Todo mundo precisa entender isso se de fato quer entender como as IAs funcionam. Primeiro e mais simples é a coleta dessas informações, precisam de muitas bases disponíveis em vários formatos. O segundo passo é um pré-processamento, ele pega aqueles dados, sejam sons, imagens, texto, enfim, o que for, e traduz para uma forma que o computador entenda, que a máquina entenda. Saiba que massa existem várias expressões, né, vários significados, em que contexto que eles podem ser usados,
de que maneira eles estão sendo associados. Posso falar de uma massa, mas fazendo uma brincadeira com uma massa de pizza e tentando tirar do contexto. Então ela precisa entender isso. O segundo é o treinamento. Quanto mais usado, mais a inteligência vai apontar o uso correto que você esperava, que eu espero. Afinal de contas, pode ter muitos usos. E daí funciona muito como nós. Nosso cérebro vai sendo treinado ao longo do tempo para aprender que, dependendo da forma, do contexto, do momento em que é perguntado, você vai dar uma resposta diferente. Certamente, quando eu falei que o canal é massa demais, você não pensou que ele é espaguete demais. O segundo, último ponto aqui, depois do treinamento, é a validação e o ajuste. Porque, afinal de contas, podem ter situações diferentes para você sugerir, e até dependendo da pessoa que pergunta. Se o Guilherme, que está fazendo o canal, começar a perguntar muito no contexto de que massa é legal, talvez ele sempre vai priorizar esse contexto. Se o pizzaiolo da Itália perguntar sobre massa, talvez ele responda num contexto diferente do meu. Então a validação e o ajuste é sempre fundamental para esse modelo ser crível, ser factível. De fato, ele responder como se parecesse um especialista. Mas não para aqui o uso desses modelos. Olha só, você tem que entender que eles têm o que a gente chama do cut-off, ou seja, ele tem um limite de até onde ele foi treinado. Pensa só, é como nós, que temos um conhecimento limitado até onde você estudou, seja sozinho, como autodidata, seja nos cursos que você fez, na faculdade, nas especializações, no mestrado, no doutorado, enfim. Ele tem um limite de conhecimento. E quando eu começo a perguntar de coisas que ele não domina, ele vai tentar chutar uma resposta, ou que vai fantasiar aquela resposta, vai criar, como é essa pergunta que eu fiz aqui, ó, para o DeepSeek. Você consegue fazer um resumo do Oscar 2025? Nós aqui que estamos acompanhando as notícias, sabemos que o Brasil ganhou o nosso primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro e que, infelizmente, a Fernanda Torres não levou de melhor atriz a premiação. Mas o DeepSeek foi treinado só até o final, outubro de 2023. Ou seja, se eu perguntasse do Oscar do ano passado e desse ano, ele não sabe a resposta. Se eu perguntar para o ChatGPT, ele foi atualizado até maio de 2024, ou seja, ele também não saberia a resposta. Mas como eu estou perguntando, ele vai tentar simular uma resposta. E aqui entra aquela história das alucinações do modelo. Ele vai tentar te dar uma resposta que te atenda. O caso de DeepSeek foi até que bastante criativo. Eu nem pedi que ele fizesse isso, mas ele simulou o que seria o Oscar 2025 e falou, inclusive, que a gente ia ter a apresentação da Issa Rae e do Pedro Pascal, e definiu aqui o Echoes of the Future. Honestamente, nem fui checar se esse filme existe ou está aí em vias de ser produzido, mas o fato é que ele escolheu até um vencedor. E aí que tá o barato. Talvez algumas pessoas falem, cara, que criativo, me ajuda a desenvolver a minha criatividade. Por outro lado, algumas pessoas podem simplesmente acreditar que isso é verdade e sair escrevendo por aí que esse filme de fato ganhou o Oscar, sendo que pode ser um filme que nem existe. Então a gente precisa ter ideia que para treinar os modelos é um volume grande de informação, mas ele tem uma limitação de até onde ele tem a base de conhecimento. Se você perguntar de coisas mais recentes, talvez ele não saiba, e talvez ele ainda tenha que aprender mais. Mas esses modelos de grande escala, ou seja, Large Language Models, eles não ficam aprendendo continuamente, porque isso teria um custo muito grande. Para você ter ideia, a última versão do ChatGPT A4 Turbo, eles estimam ter gastado mais de 100 milhões de dólares para treinar. Então, seria um ralo de dinheiro se ficasse retreinando essa IA o tempo todo. A gente cai, então, num dilema que é o seguinte: se acabou a quantidade de informações para essas IAs aprenderem, de onde elas vão aprender agora? Por um lado, você pode estar pensando, ué, Guilherme, mas se elas já sabem tudo, elas não precisam aprender mais nada. Só que eu já acabei de te explicar, ela tem um limite até onde ela foi treinada. E tem mais, o ser humano continua desenvolvendo coisas. Então nunca vai ter um limite, aprendeu tudo que existe. Mas, para continuar aprimorando os modelos e dar respostas cada vez melhores, mais profundas, mais especialistas, a gente está usando agora o que a gente chama de dados sintéticos. Sintético quer dizer artificial, quer dizer, foi criado, não é uma coisa natural. E daí você pode pensar assim, então eles estão usando dados de mentira? Sim e não. Não vamos confundir com fake news, que são notícias mentirosas, que estão tentando
depor aí contra a imagem de alguém, enfim, estão tentando destruir, deturpar a nossa realidade. Estamos falando aqui de dados que, por exemplo, eu poderia me chamar Bruno, como meu irmão mais velho, ou Renato, como meu irmão mais novo. E daí a IA pode treinar que esse vídeo, então, foi feito por pessoas diferentes. E pode mudar a cor do meu cabelo, falando que em vez de ser loiro, eu sou moreno, pode mudar a cor dos meus olhos. Enfim, eles começam a criar situações fictícias que ajudam a estressar o modelo para aplicar de maneiras diferentes. Por exemplo, uma aplicação seria falar, olha, existe uma molécula A que ela vai ser usada para sarar a dor de cabeça. Agora cria uma molécula B, e uma C, e uma D, e vai tentando fazer as relações para ver se elas continuam servindo para tratar a dor de cabeça, ou de repente vai servir para tratar a dor na unha, ou a dor no pé, ou um problema maior, ou de repente se ela faz mal para a saúde. Então os dados sintéticos, eles são na verdade extrapolações de coisas que não estão na nossa realidade ainda, mas que no simulado do computador elas podem se fazer bem reais. Aí que entram, por exemplo, as criações da IA generativa, quando você cria fotos, quando você customiza coisas e fala, nossa, parece real. É aí que entram os dados sintéticos. E para você ter ideia, já se estima que pelo menos 40% da informação que as IAs foram treinadas já são dados sintéticos. Então é algo que já está sendo usado e, logicamente, a gente tem que entender se isso traz algum tipo de malefício e quais os benefícios. O benefício está claro, as IAs vão continuar sendo aprimoradas, daí com um volume de informações que ainda estão sendo desenvolvidas. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, olha, ChatGPT, é verdade então que você sabe tudo o que tem na internet? E o ChatGPT dá uma resposta bem consistente até. A abrangência da informação na internet é vasta, é um constante crescimento. Ou seja, ela nunca vai saber de tudo mesmo que está circulando, nem na internet, nem na humanidade. Ela pode ter zerado até um determinado momento as informações que estão disponíveis. Mas, por exemplo, se eu publicar um livro hoje, ela não vai estar disponível e daí não tem como aprender sobre esse livro. Então, é uma inteligência que ela pode, conforme vai aprendendo com os dados naturais e os sintéticos, proporcionar cada vez mais insights mais profundos, reflexões mais precisas, que nos ajudem como humanidade a evoluir. Por outro lado, daí perguntei a mesma coisa para a DeepSeek, e olha só, ela concluiu uma coisa interessante. Quando eu falo que a IA consumiu toda a informação da internet, calma lá, não significa que ela seja onisciente nem infalível. Que curioso, porque não foi a IA que concluiu isso. Foi o treinamento feito para a IA que disse para a IA, olha, se você aprender tudo, não fale que você sabe tudo. Então, cuidado. Quando eu falo que a IA sabe tudo, na verdade ela não tem consciência ainda. Nós até estamos caminhando para isso. E a Amy Webb, que é uma futurista fantástica, falou agora na semana passada no SXSW, um grande festival de inovação, um dos maiores do mundo, disse que a gente está caminhando para uma inteligência viva, que vai estar conectada aos seres humanos, com sensores, e que talvez comece a despertar essa consciência. Mas por hora, calma lá, ela não é consciente sozinha, ela não concluiu isso sozinha. Ela aprendeu de uma base de conhecimentos que nós, seres humanos, dissemos para ela. Então, claro, IA tem limitações, mas o futuro, certamente a gente imagina que as IAs vão começar a fazer reflexões. Talvez elas não concluam as mesmas coisas que nós, nem concluam com a mesma sabedoria que nós, seres humanos, mas que elas vão começar a tirar conclusões a partir desses conhecimentos, pode apostar que vão. Daí a gente, vou terminar o vídeo de hoje falando de alguns prós e contras dessa evolução das IAs, em particular com os dados sintéticos. O primeiro deles é que a gente, conforme alimenta os modelos, tem uma democratização maior da informação. Então, antes o que você precisava procurar um monte de livros, falar com um monte de professores, de especialistas, às vezes pessoas que você nem tem acesso. Agora você pode, a partir dos prompts, que é a forma principal que a gente está usando as IAs, consultar essas informações como elas se fossem grandes especialistas. O segundo é que, cara, você tem um assistente que sabe tudo. Que fantástico isso, que forma maravilhosa de tirar suas dúvidas, pode te ajudar na educação, na saúde, a ganhar dinheiro, a melhorar o seu trabalho, a sua rotina, os seus relacionamentos, enfim.
como eu mostrei no vídeo anterior, tem gente até fazendo amizades a partir das IAs. E você pode fazer pesquisas mais rápidas, porque daí você não precisa ficar compilando informação de um monte de lugar. Afinal de contas, a IA já vai conseguir dizer as fontes e a informação precisa que você está buscando. Sabe aquela história de perdi um tempo procurando na internet? Isso está cada vez mais acabando se a IA souber exatamente o que você buscava e souber como te responder aquela pergunta. Por fim, tem obviamente alguns contras. O primeiro deles é que tem o viés e a desinformação. Se as IAs bebem de uma fonte, se essa fonte não for fidedigna, não for checada, a gente pode estar espalhando informação fake news, informação falsa. Então, as fontes de alimentação dessas informações precisam sempre ser repensadas, revisadas, serem autênticas, para que o modelo não aprenda coisas mentirosas. O segundo ponto é a privacidade dos dados. Você está aprendendo além da conta conosco? Será que ela está vendo o nosso vídeo? Está sabendo que você está assistindo nesse momento e vai falar, olha, já que você gosta de massa demais, vou te mandar um cupom de pizza. Calma lá. Tem a privacidade dessas informações e por mais que ela aprenda assim conosco, até onde que ela sabe que é exatamente você ou está anonimizando os dados. Por fim, tem uma questão de propriedade intelectual. Se eu estou criando o meu vídeo, a minha obra, o meu disco, enfim, o meu trabalho qualquer que seja, será que a IA tem direito de ser treinada com a minha obra? Algo que se eu for aí numa plataforma de streaming, vou ganhar por reproduções, vou ganhar por views, vou ganhar de alguma maneira, e daí eu treino a IA e não ganho nada com isso. É estranho, né? Parece se apropriar de algo indevidamente. Mas, por fim, é uma reflexão importante para a gente ter no futuro. Muitos artistas hoje em dia têm reclamado sobre suas obras terem caído aí nas bases de treinamento das IAs. Com isso, a gente vai parar para pensar agora que é o seguinte: se a IA de fato sabe tudo, por um lado, que bom, vamos ter um ótimo assistente. Mas calma lá, não acredite em tudo que os prompts das IAs estão te respondendo. Obrigado pela tua audiência, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva aqui no canal para toda segunda-feira estar ligado nas novidades de inovação. Esse aqui é o Massa Demais. Um abraço.